Quais os impactos da datificação e plataformização para os trabalhadores da comunicação? Em maio de 2024, pesquisadores de várias regiões do Brasil discutiram essas questões na Escola de Artes e Comunicações da Universidade de São Paulo. Workshop, promovido pelo Centro de Pesquisa, Comunicação e Trabalho, o CPCT, está em sua segunda edição e teve apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os temas trataram de diversos assuntos, como coleta de dados dos usuários, privacidade, inteligência artificial, formas de pesquisar em larga escala e dependência do jornalismo e da publicidade das plataformas. Mais de 300 pessoas assistiram aos debates online. O evento foi coordenado pela professora Roseli Fígaro, do CPCT. Na conferência de abertura, o professor Rafael Groman, da Universidade de Toronto, no Canadá, destacou a necessidade de teorizar os sentidos do termo dependência nos estudos de plataforma. É uma noção que é falada, mas não é teorizada. Ou seja, as pessoas são dependentes de plataformas. Isso pode ser desde uma literatura na psicologia que pode entrar numa questão de dependência emocional, mas na literatura do que se chama também, seja da comunicação, seja do estudo de sociologia do trabalho, não tem se teorizado sobre isso. Ou seja, se dá como pressuposto que as pessoas são dependentes de plataformas sem necessariamente qualificar o que seria essa dependência, ou do que a gente está chamando de dependência. No segundo dia do workshop, André Carlos Ponce de Leon Ferreira, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP de São Carlos, falou sobre inteligência artificial no cenário brasileiro e internacional. Então, cada centro brasileiro ele podia ter 10 milhões de reais por 10 anos de financiamento público, e mais 10 milhões de empresas privadas, públicas e organizações do terceiro setor. O contraste é muito grande quando a gente compara com os centros aprovados no exterior. Vânia Valente, da Unesp de Bauru e pesquisadora do CPCT, abordou algumas das preocupações sobre IA, como qualidade de dados, confiabilidade da informação, privacidade, regulação e ética. Eu queria que vocês falassem sobre a questão do tratamento de dados, o que exatamente isso significa. Não são todos os dados que a gente usa, né? Então, acho que na parte de tratamento de dados, a primeira coisa é você eliminar o que não está precisando. Representante da Federação das Cooperativas de Tecnologia da Argentina, e Helena Fischer, integrante da Alternativa Laboral Trans, dividiram suas experiências como líderes dessas cooperativas. Indicaram alternativas ao modelo de precarização do trabalho imposto pelas Big Techs para os entregadores de aplicativo. No setor tecnológico, cerca de 20-25% está ocupado por mulheres cis. Os pesquisadores do CPCT também apresentaram os conceitos-chave que orientam a pesquisa datificação das atividades de comunicadores. Somos 25 pesquisadores. Nossa pergunta é como e por quais meios as empresas de plataformas digitais capturam o trabalho vivo de profissionais que atuam em arranjos produtivos da área de comunicação. Eles explicaram como estudos de mediação, de plataforma e o valor do trabalho podem ser pensados no contexto da plataformização. Nós partimos de um ponto de ancoragem, digamos assim, que é o fato de que a tecnologia é uma produção humana, determinada pelas condições históricas de sua fabricação, uso, apropriação e reapropriação. Então, é a partir desse cerne, ou dessa definição mais fundadora, que a gente parte para um conjunto de leituras sobre o conceito de tecnologia. Quando falamos de trabalho dos comunicadores, né, no contexto atual, isso é muito difícil de definir quem são os comunicadores. Né? Então, acho que a primeira angústia nossa foi essa, né? E nós fizemos um caminho de recuperação histórica, né? Optando por trabalhar com profissões que se estabilizaram no campo da comunicação
no século XX, pelo menos, né? Então a gente está falando de jornalistas, estamos falando de publicitários, estamos falando de relações públicas e estamos falando também dos profissionais do audiovisual, né? Já com alguma transformação também mais tardia aí no século XX. Outro assunto importante foi o impacto do financiamento das fundações internacionais no jornalismo alternativo e independente do Brasil. A mídia independente brasileira está sendo capturada pelas estratégias de financiamento. O financiamento está impulsionando um processo de reconfiguração do campo da mídia independente. E aí a gente, para entender reconfiguração, precisava pensar quais são os indícios dessa reconfiguração, e é isso que eu vou tentar falar aqui. E como reconfiguração essa mídia independente era uma coisa e passa a ser outra. E essa outra coisa, ela é resultado da intervenção financeira dos investidores. E como o Google e a Meta também estão presentes nas operações de financiamento do jornalismo. Nesse momento agora, as plataformas entram também como patrocinadoras dessas articulações do jornalismo digital. A Jor, por exemplo, é fundada a partir de recursos do Google. E desde 2019, o Festival 3i passa a ser patrocinado pelo Google e pela Meta. No modelo definido pela Fundação Knight, né, a mídia independente é o jornalismo que eles chamam de empreendedor, que são empresas jornalísticas geralmente financiadas por fundações, também financiadas por plataformas. A Fundação Knight não é pró, digamos, Rede Globo de televisão. Tá? Ela é pró, por exemplo, agência pública ou outros que têm 70% de financiamento de fundações. Né? Então, isso significa que, por mais que nós critiquemos a mídia nacional, né, existe um projeto de substituição por um tipo de mídia que atende a uma dinâmica estrangeira. Não nos enganemos. Esse financiamento é uma estratégia de relações públicas, né? Que as empresas de plataforma empreendem, né? Por dois motivos, né? Um primeiro, por conta do impacto que elas tiveram na indústria de notícias, muito embora essas empresas se apresentem, né? Como plataformas, né? Como plataformas neutras do ecossistema digital, nada mais são elas do que empresas de mídia, né? Só que para não serem classificadas dessa forma, elas se apresentam como empresas de plataforma, embora se lucrem com conteúdos de terceiros, incluindo conteúdo jornalístico, né? No encerramento do workshop para o público externo, Marcelo Alves, professor de comunicação social da PUC-Rio, descreveu alguns desafios de métodos de pesquisa com extrativismo de dados. Chamou atenção para o fato de que das 9 plataformas que atuam no Brasil, apenas 2 permitem que pesquisadores coletem dados e observem os fenômenos sociotécnicos que acontecem dentro das Big Techs. Citou também o apagamento de centenas de milhares de vídeos na internet, que podem impactar no apagamento histórico digital dos acontecimentos e obliterar a memória social. Se eu fizer pesquisa hoje sobre vacina, sobre Covid, você não vai encontrar mais antivax. Você não vai encontrar mais desinformação. Você não vai encontrar mais os discursos que, de forma sistemática, mobilizaram as pessoas a quebrar tudo e destruir as instituições representantes da democracia brasileira. E isso é importante porque faz parte hoje de um rápido revisionismo histórico que a extrema-direita tem construído na narrativa, de dizer que não houve mobilização para golpe. Não houve mobilização antidemocrática. E de fato, e aí eles dizem, faça você a sua própria pesquisa. Busque você no seu próprio Google e olhe com seus próprios olhos. Busquem vocês no Google e no YouTube e olhem com seus próprios olhos. Não existe quase nenhum vídeo mais pedindo intervenção militar. A minha missão nessa universidade é apontar que pesquisas todas devem ser feitas, mas a perspectiva é de transformação desse país. Não só do ponto de vista da coisa do nacionalismo, mas dessa perspectiva humana mesmo.